Olá, nós vimos no vídeo anterior que um sistema linear contínuo e invariante no tempo pode ser caracterizado pela sua resposta ao impulso h de t. Um sistema linear também pode ser composto por vários subsistemas, ou nós podemos pegar sistemas menores, interligá-los e originar um sistema equivalente. Aqui nós vamos conectar os sistemas de duas formas. A primeira conexão a gente chama de conexão em série e a outra aqui em paralelo. Partindo por caso em paralelo, aqui nós pegamos o que? Uma determinada entrada, aplicamos aqui a entrada dos dois sistemas S1 e S2 e somamos a sua saída. O nosso interesse é obter a resposta ao impulso do sistema equivalente e corresponde a essa interconexão em paralelo desses dois subsistemas S1 e S2. Para fazer isso é bastante simples. Imagina aqui que a gente coloca uma entrada delta de t na entrada, então na saída nós vamos obter a resposta ao impulso da interconexão em paralelo. Então, se delta de t é aplicado em cada um dos subsistemas, né, nós vamos ter a saída correspondente à resposta ao impulso H1 de t e H2 de t. Uma vez que a gente soma, a gente vai ter a resposta ao impulso equivalente da interconexão como sendo a soma das respostas. Então, a interconexão em paralelo, em termos de resposta ao impulso, né, nós obtemos a equivalência, que é a soma das respostas ao impulso dos subsistemas individuais. Nós podemos ainda interconectar os sistemas em série. Então, aqui, né, nós pegamos a saída de um sistema e conectamos na entrada do outro. Nosso interesse é obter a, eh, a resposta ao impulso equivalente, né, da interconexão em série. Então, a gente procede da mesma forma, coloca aqui o delta na entrada e vê o que, é que aparece aqui na saída. Então, colocando o delta na saída do primeiro sistema, nós vamos ter H1 de t, né? E esse H1 de t nós aplicamos como entrada aqui, esse sistema S2. Nós vimos ainda que a saída equivale à entrada convoluída com a resposta ao impulso. Então, se a resposta ao impulso é H2 e a entrada é H1, então a saída vai ser H de t igual a H1 de t convoluído com H2 de t. Então, isso quer dizer que quando interconectamos sistemas em série, a resposta ao impulso equivalente vai ser a convolução das respostas ao impulso dos sistemas que a gente está interconectando. Então, se eu tivesse três subsistemas, a resposta ao impulso seria a convolução dos três subsistemas, né? Poderia fazer isso. Da mesma forma, né, nós vimos que a convolução, ela não importa a ordem aí que a gente faz, né? H1 com H2 é a mesma coisa que H2 com H1, então nada impede que a gente possa mudar a ordem, né? Então, S2 pode vir primeiro e S1 depois, que, como se trata de um sistema linear, isso não vai influenciar aí o resultado final. Aqui ainda nós temos alguns outros exemplos de interconexão, né? Mas aqui são todas interconexões em série. O que a gente tem são subsistemas com funções específicas, como, por exemplo, a integração ou a derivação, estão colocados aqui embaixo. Além da resposta ao impulso, né, nós podemos caracterizar um sistema usando o conceito de função de transferência. Função de transferência vai ser mais usado quando a gente vê, né, a transformada de Laplace, mas aqui já é possível dar uma interpretação para o que a gente chama de função de transferência. Então a ideia é: coloca uma exponencial elevada a st, com duração infinita, né? Então ela vai de menos a infinito, e o parâmetro complexo S. Então S aqui é um número complexo, né? Então
que é que a gente faz? Coloca isso aí na entrada do sistema, então a saída vai ser a entrada convoluída com a resposta ao impulso. E a gente pegar e fizer as contas, né? Então a gente pode escrever aqui a convolução, né? H de tal elevado a S d menos tal, d tal. E com essa simplificação aqui, nós, a integral é em tal, nós podemos colocar o E elevado a st para fora. E nós ficamos aqui com essa integral que está colocada aqui. Integral d elevado a não, integral de menos infinito até infinito, e h de tal é elevado a menos s tal de tal. Essa integral, ela vai ser uma função de s, né, o resultado, porque é a integral em tal, né, só vai restar o s, e a gente chama isso aqui de h de s, ou seja, h de s é chamado de função de transferência do sistema. Essa integral ela é dada, ela está colocada aqui embaixo, né? E depois aí nós vamos ver que h de s não é nada mais, nada menos do que a transformada de Laplace de h de t, né? Então, a função de transferência é a transformada de Laplace da resposta ao impulso h de t. Então, você pode tanto caracterizar o sistema pelo h de t quanto pelo h de s, que são formas equivalentes. Nós ainda podemos escrever isso aqui, né, da seguinte forma, né, eh, basicamente uma interpretação que foi colocado aí no slide anterior, como sendo o h de s, como sendo o sinal de saída dividido pelo sinal de entrada, quando a entrada é o elevado a st. Aqui também é uma forma de interpretar o resultado aqui da função de transferência. Então, ainda, né, nós temos aí como obter o h de s a partir dos polinômios Q, P. Então, isso aqui é simples, né? Então, imagine aqui que você coloque aqui a entrada é elevado a st, seu sistema. O que é que você vai obter na saída? Você vai obter h de s vezes elevado a st, como está colocado aqui nesse slide anterior, né? Colocou E elevado a st na entrada, a saída vai ser h de s vezes elevado a st. Então, é o que está colocado aqui nessa expressão, né? Então, aqui a gente faz o quê? Observa que se a gente derivar a expressão elevado a st, você está derivando isso aqui no tempo, então esse s ele vai aí, aqui, multiplicando, né, a derivada aí exponencial, e de forma que, se você aplicar o polinômio p de d em elevado a st, você vai ter aqui o mesmo polinômio s vezes elevado a st, decorrência aqui desta propriedade aqui da derivação. A mesma coisa acontece com o polinômio q, de forma que, se você fizer essa aplicação, né, nessas expressões que estão colocadas aqui, nós vamos ter que o h de s é o p de s dividido pelo q de s. Então, para obter a função de transferência de um sistema, você pega o polinômio p, d lá, as derivadas do x, substitui o d pelo s, né, e faz a mesma coisa para o p, substitui o d pelo s e divide o p pelo q, e você tem a função de transferência do seu sistema. Nós podemos ainda fazer uma análise de estabilidade aí dos sistemas, né? Então, a gente pode tomar como base, por exemplo, um equilíbrio aí de um cone. Então, imagine aí que você pega um cone, tenta equilibrá-lo pela ponta, né? Aí a gente tem uma situação de equilíbrio instável. O cone equilibrado pela base, né? Seria uma situação que a gente tem uma situação estável. A ideia aqui é que, se você fizer uma pequena perturbaçãozinha nele, né? No caso de instabilidade, você vai causar um movimento brusco. No caso de estabilidade, você vai
causar um pequeno movimento aí que ele tende a voltar aí ao seu ponto de equilíbrio. E um cone deitado a gente teria um equilíbrio neutro, né? Porque ele continuaria aí deitado aí, né? Isso aqui é só uma analogia, mas poderia pegar um pouco, ter um pouco dessa noção de estabilidade. Em termos práticos, nós vamos usar aqui dois critérios de estabilidade. Aí, o critério Bibo, ele já foi comentado aí na nossa introdução de sinais e sistemas. A gente vai chamá-lo de estabilidade externa. Aqui a ideia do Bibo é, se você colocar uma entrada limitada, a saída também tem que ser limitada se o sistema for estável no sentido bíblico, né? Se isso não ocorrer, ele é instável. Nós temos ainda um outro conceito de estabilidade interna ou assintótica, que vai ser com base aí nas raízes características do polinômio Q de lambda aí que nós estudamos. Então, em termos de estabilidade externa ou BIBO, a gente pode agora obter um critério baseado na resposta ao impulso. Então, a ideia é que se a gente pegar e tirar o módulo aqui da operação aqui de convolução, né? Nós temos que para a entrada, se você coloca uma entrada limitada, para a gente obter uma saída limitada, nós vamos ter que esta integral, né, de menos infinito a infinito do módulo h de tal, ela tem que ser limitada, né? Então, isso aqui é uma condição para a estabilidade Bibo, que a integral do módulo da resposta ao impulso, de menos infinito até infinito, ela seja limitada. Se ela for, o sistema é Bibo estável. Se não for, né, se for isso aí tender para infinito, o sistema é Bibo instável. Então, o que é que a gente está medindo com esse tipo de estabilidade? Você está pegando o sistema como uma caixa preta, né? E você está observando a entrada e a saída. O que um sistema estável, nesse sentido, ele não pode explodir a sua saída quando você coloca uma entrada. Pode ser que externamente o sistema pareça estável, mas internamente, né, você tenha algum termo, um modo do sistema crescendo, né, ou explodindo aí sobre determinada condição. Para analisar a estabilidade interna, a gente precisa conhecer os modos, ou de modo mais simples, as raízes, né, do polinômio característico, as raízes características. Então, a gente vai analisar essas raízes através da observação da sua posição no plano complexo. Então, de acordo com esse critério, dependendo aí de onde essas raízes estejam localizadas, o sistema ele pode ser assintoticamente estável, assintoticamente instável, ou então a gente pode chamar o sistema de marginalmente estável. Aqui a gente tem uma figura, não está muito legal, né? Mas o que é que nós temos aqui? Nós temos o comportamento de modos. Então você tem aqui um modo que é uma exponencial decrescente, aqui uma exponencial crescente. Aqui nós temos um sinal que é constante, um constante, né? Aqui é uma reta crescente, aqui nós temos um cosseno amortecido, aqui esse cosseno aqui aumenta de amplitude, aqui nós temos um cosseno de amplitude constante e aqui também um cosseno que aumenta aqui com uma velocidade linear, aqui é uma velocidade exponencial. Então, né, a gente poderia primeiro, né, observar que situações aí a gente chama de estável, instável ou marginalmente estável. Então, primeiro, um sinal que é estável é aquele que o modo ele decresce, né, de alguma forma. Então, nós temos essa aqui, essa situação inicial. Essa aqui também é uma situação de estabilidade, né? Então, essas duas situações. Uma situação de instabilidade, instável, né, com I,
Nós temos aqui nessa situação um exponencial que é crescente, aqui nós temos também isso aqui é crescente, essa também é crescente e essa também é crescente. Essas são situações de instabilidade. Uma situação que a gente pode falar de amplitude constante, algo que seja marginalmente estável, é essa aqui. Você tem uma resposta aqui similar a um degrau, e essa daqui que é um cosseno de amplitude que permanece constante. Então, onde estão as raízes características nesse caso? Então, se a gente pegar um plano complexo em que a gente tem no eixo y a parte imaginária da raiz e no eixo x a parte real da raiz, né? Nós observamos que quando a raiz, né, uma raiz real, ela está no lado esquerdo, né, do plano semiplano esquerdo, esse sistema ele é estável. Então, observe aqui essa situação, né, corresponde a uma exponencial negativa, poderia ser, por exemplo, elevado a menos t. Né? Nesse caso, o seu lambda seria menos 1, e o menos 1 ele está do lado esquerdo aqui do plano complexo. Vamos pegar aqui outra situação, né? Essa aqui, né? Que nós temos um cosseno, um seno aqui que está caindo aqui de amplitude, né? Então, uma situação dessa ocorre quando você tem uma exponencial negativa multiplicada aqui por um cosseno. Isso daqui, né, é resultado de você ter uma, raízes imaginárias, né, aqui, como eu estou colocando aqui, mas que elas possuem parte real negativa, né, que estão aqui desse lado. Então, tanto nesse primeiro caso, quanto nesse que está colocado aqui, né, as raízes elas estão no semiplano esquerdo, né, do plano complexo. Então, a gente pode afirmar que elas são esses modos são estáveis, né, por essa razão, porque eles estão no semiplano esquerdo. Aí, né, por outro lado, né, no caso aqui, né, um exponencial crescente, né, onde é que isso aqui ocorreria, né? Quando você tem, por exemplo, e elevado a 2t, né, com lambda igual a 2. Então, está no lado direito, então, crescente. Vamos pegar uma outra aqui, né, aqui que é crescente. Aqui também estaria do lado direito, mas com a parte real positiva, né, daria surgimento a isso aqui. Ainda nós temos as situações que estão colocadas aqui, a reta, essa reta aqui. Essa situação aqui ocorre quando você tem, por exemplo, a raiz lambda igual a zero repetida duas vezes, né? Então, você tem raízes repetidas em cima do eixo, né? Do eixo aqui imaginário. Aqui também é a mesma situação. Você chegaria nesse caso quando você tivesse, né, as raízes conjugadas aqui, mas repetidas, né? Então, tanto a raiz de cima está repetida, quanto essa aqui de baixo está repetida. Então, além do termo complexo, você teria um termo aqui linear que estaria puxando isso aqui para cima. Então, todas essas situações aqui são situações de instabilidade. Para ser marginalmente estável, a gente teria essas duas situações estão colocadas aqui. Nesse caso aqui, foi a raiz lambda igual a zero, que ocorreu uma só vez, né? Ou então, a gente tem uma raiz que não é repetida, e está sobre o eixo, ocorreu aqui dessa forma, ou como está colocado aqui, né? Então, aqui a gente tem o pau conjugado, que está sobre o eixo, mas não está repetido. Então, este aqui são a noção de estabilidade interna, né, relacionada com a posição das raízes características no plano complexo. É, plano complexo. Bem, para finalizar, né, o nosso estudo dos sistemas lineares contínuos diferenciais, cabe fazer uma relação com o que vocês estudam em
cálculo 4, né, que é um pouco diferente aqui a abordagem aqui adotada em sistemas. Então, recapitulando o que é que a gente está fazendo aqui, né? A gente está obtendo a resposta de entrada nula, né, inicialmente, né? Para isso são necessárias as condições iniciais, que a gente chamou y0 de zero, y ponto, né, a derivada primeira de y0 de zero, né? É, e assim por diante, né? Bem, em problemas reais, essas condições elas devem ser determinadas a partir de situações físicas, como, por exemplo, as tensões iniciais em capacitores, correntes nos indutores e assim por diante, né? Além disso, a gente está admitindo, né, que a entrada a gente aplica no instante t igual a zero e por isso é interessante, né, a gente distinguir o instante zero menos antes do zero e o zero mais imediatamente após o zero. Nesses instantes, as variáveis elas não vão ser necessariamente idênticas, né? Então, a resposta total ela vai ser constituída da resposta de entrada nula, y0 de t, devido apenas às condições iniciais, quando a entrada for nula, e a resposta de estado nulo, devido apenas à entrada e com todas as condições iniciais iguais a zero. E essas duas componentes elas são independentes, né? Então, se a gente for analisar, em t igual a zero menos, a resposta total vai ser formada apenas pela resposta de entrada nula, né? Porque a entrada ela vai entrar só no instante zero. Então, se a gente for colocar y de zero menos é igual ao y0 de zero menos. Então, quando a gente está aplicando, né, aquelas condições, né, a gente tiver resolvendo nossos problemas e se precisar lá da condição de y de zero, né, para realizar, obter as suas constantes, na realidade você está pegando lá o seu y de zero menos, né? Então, o instante da gente, aquilo que a gente chamou de y0 de zero, na realidade é o y de zero menos. Observe que aí, né, quando a aplicação da entrada x de t em t igual a zero não possui efeito em y de zero, de t, né, porque elas são independentes, né? Então, a gente aqui tem isso daqui, né, o y de zero menos é igual a y de zero mais e assim por diante. Mas aqui em relação à resposta total, isso vai mudar, né? Porque a resposta total é a soma aí das respostas. Então, a resposta total, né, nós apresentamos com duas componentes, a componente de entrada nula, a componente aqui de estado nulo, que representa a convolução. Os modos característicos, eles podem aparecer tanto numa da componente quanto nas outras, né? Ou não tem restrição, né? E lá no cálculo 4, em circuitos elétricos em geral, você faz de uma outra forma, né? Você não agrupa a resposta total dessa forma. Você usa, você pega os modos característicos, né? Ou seja, as soluções da equação característica, e agrupa aqui numa resposta que a gente chama de natural, e você tem aqui o que não é característico na resposta que é chamada de resposta forçada. Então, lá, né, você bota, ao invés da soma dessas duas componentes, você soma lá as outras duas componentes. No geral, né, a resposta total vai ser a mesma coisa em todos os casos, mas aqui, né, se a gente for pegar a resposta de estado nulo e resposta de entrada nula, elas são diferentes da resposta natural e da resposta forçada. Bem, aí lá eu não vou entrar em detalhes aí, né, do que vocês estudam lá, né? Tem lá o yn de t é a solução de uma equação homogênea e o y φ de t é a solução de uma equação particular, né? Só que essa equação particular depende aí do tipo de entrada que você está considerando, se é entrada senoidal, se é um integral ou assim por diante. Ela não é
algo geral aí de ser obtido. A outra coisa relevante é que lá você usa o instante t igual a zero mais para poder calcular as suas condições iniciais. Então, lá em circuito você vê que tem toda uma técnica, todo um artifício para determinar essas condições em zero mais. Aqui a gente não vai precisar fazer isso dessa forma, né? Então, o método clássico ele é relativamente simples para determinadas entradas, né? O que vocês veem lá no cálculo, mas ele não permite separar o efeito da entrada, né? Tem ainda o fato de que você não pode botar uma entrada qualquer, como a gente faz aqui, né? Tem ainda o trabalho aqui de obter as condições em t igual a zero mais, isso é mais difícil, né? E a gente acaba, né, no estudo teórico de sistemas lineares, o método clássico não é o mais adequado para a gente. Então aqui, né, isso aqui foi só essa parte final, uma conexão. A gente não vai trabalhar aqui com o método clássico e o que a gente faz é esse, né, o método em que separa a resposta total, a solução, em duas componentes, a componente de entrada nula e a componente de estado nulo. Então obtém essas duas soluções, soma e obtém a resposta total. Então é isso.